Bem-vindo à Biblioteca Neuro, mais um dos vídeos aqui nesse lugar que é o parque de diversões do neurocirurgião. E sim, neurocirurgião opera coluna, tá? Antes de vocês se mostrem surpresos, neurocirurgião opera coluna. E, inclusive, melhor do que os ortopedistas. Mentira! Se vocês ortopedistas, saibam disso. Nós operamos melhor coluna. Mentira. Tem uma coisa que ortopedista opera melhor que neurocirurgião, tá? Então, se você tiver isso, parabéns. Você foi sorteado pra ir no ortopedista. Tá vomitando? Tá vomitando osso? Então não é comigo, não. O que ortopedistas opera melhor do que neurocirurgião? Escoliose. Por quê? É uma doença propriamente dita do osso. Ou seja, o que tá errado é o próprio osso. Como assim tá errado, né? Então, escoliose, você tem aqui uma coluna normal, onde você tem algumas curvaturas normais. As vértebras, elas estão todas alinhadas, então elas têm uma curvatura normal. Então, se você olhar no sentido sagital, né, elas estão alinhadas no sentido sagital. E elas têm, quando você olha no coronal, você consegue ver algumas curvas, né? Então você tem aqui uma lordose cervical, uma cifose torácica, uma lordose lombar e aqui uma cifose sacral, mas o sacro ele é uma peça só, né? Ele é feito mais ou menos como um osso só, apesar de a gente considerar que ele tem 5 vértebras, né? Então essa daqui é uma coluna normal. Então você consegue ver que existem, as vértebras são pequenininhas lá em cima, elas vão progressivamente crescendo, aqui embaixo elas são maiores, sustentáveis, e isso aqui são as curvas normais aí que a gente tem dentro de uma coluna dessa. E aí, quando você tem uma escoliose, você tem casos como esse. Então, quando você olha de frente, né, quando você olha no sentido sagital, elas não estão alinhadas, né? Então, essa é a primeira coisa, existe um desalinhamento. Outra coisa é que se você olhar aqui, ó, eu tô colocando de frente as vértebras lombares, né, de frente. Então, eu consigo ver que existe uma rotação, né, nas vértebras ao longo da coluna. Então, você consegue ver que essas vértebras aqui do meio, elas estão levemente rodadas para fora. Então, isso daqui é o que a gente chama de escoliose, ou seja, um desalinhamento da coluna, né, das vértebras. Isso daqui, muitas vezes, né, causa deformidades na pessoa. Então, ela fica torta, né? Aquele famoso Corcunda de Notre Dame, ele era um indivíduo que tinha uma escoliose muito importante. Então, ele tinha uma tortuosidade, né, da medula que gerava aquele aspecto da corcunda, né? Então, isso se deve justamente a pacientes com escoliose. Então, na cirurgia, durante a cirurgia, o cirurgião vai tentar reverter, né? Vai tentar voltar aí essa coluna para uma posição mais anatômica, tentando reproduzir isso daqui. É óbvio que dependendo do grau de escoliose, né, você não consegue retornar 100%, porque essas vértebras não são vértebras normais, elas se desenvolveram de uma maneira errada. Então elas não têm apoio e nem posição anatômica para ficar certinho, assim, alinhadinha como uma coluna normal. Mas a gente faz o máximo para poder devolver aí, de certa forma, o alinhamento. E por que a gente faz essa cirurgia, né? Porque esses pacientes, quando ele tem esse nível de desalinhamento aqui, né, quando eles têm essa rotação, essas curvaturas, essas deformidades, além da deformidade estética, o paciente às vezes eles têm alterações degenerativas da coluna e também eles sofrem com dores intensas porque a musculatura também fica de uma maneira errática aqui, né, nessas vértebras mal formadas e desalinhadas, e o paciente acaba cursando com muita dor e alterações degenerativas progressivas. Então muitas vezes você tem que tentar corrigir para melhorar esteticamente e também sintomatologicamente o paciente. Então diminuir sintomas e reduzir aí o impacto dessas curvaturas ao longo da vida do paciente, tá certo? Você sabia disso? Já tinha visto uma escoliose? Não se esqueça de se inscrever no canal, porque a gente vai mostrar cada vez mais coisas assim, tá? O jeito mais fácil de você conseguir ver as estruturas, o jeito mais fácil de você conseguir ver neuroanatomia e a neuro em geral. Isso aqui, na verdade, é mais ortopedia, mas tem muitos neurocirurgião que faz essa cirurgia também. É uma cirurgia que envolve a colocação de pinos e parafusos aqui, né, para tentar restabelecer a curvatura original, né, esse alinhamento original aí da coluna, tá certo? Obrigado, esse foi mais um vídeo do Biblioteca Neuro. Não se esquece de se inscrever no canal e apertar lá no sininho para você receber as notificações, certo? Vejo você na próxima.